Olá, gente linda e consciente! Eu vou fazer uma tiragem aqui especial para a missão anual para todos os signos. Esse signo agora vai ser o de Sagitário, seja Sol, Lua, Ascendente ou a Vênus. Nós vamos ver qual a lição próprio primordial, principal para este ano, os desafios que essa lição comporta, as colheitas que vão ser feitas através dessa missão e o que precisa ser ativado e desativado na vida de vocês para que tudo seja seguido diante do plano espiritual. Então, se você é uma pessoa que está pronta para ouvir a verdade, disposto a mudar o que precisa ser mudado na sua vida, para que justamente você alcance o que você quer alcançar, esse canal foi feito para você. Mas se você espera que eu te dê fórmula mágica, sem olhar o que precisa ser mudado, pode trocar o canal agora, pode parar esse vídeo. Esse vídeo não foi feito para você, ok? Mas aqueles que ficarem, se inscrevam no canal, aqui tem sempre alguma orientação da espiritualidade, algum conselho para você. E eu sou a Carol, sem mais delongas, vamos falar das bênçãos que estão chegando aí para a vida dos sagitarianos. Aqui eu me incluo também, sou ascendente sagitário, então essa positividade vem daí. E vamos lá. Vocês começam aqui, nós começamos aqui com a lição de vida, né, desse ano. Então, independentemente do momento em que você tá chegando nesse vídeo, por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo em abril de 2022, então vai ter essa energia durante todo esse ano. Se você chegar em novembro, vai ser o novembro, dezembro e janeiro, essa energia, tá? Uns 3 meses aí, vocês aproveitam essa energia. Se você chegar em janeiro de 2023, 2024, então serve para o ano inteiro. Acho que vocês compreenderam aí o que eu quero dizer. Os meus vídeos são sempre atemporais. Então, começam aí com os 5 de espadas, né? O 5 de espadas, ela é essa energia de perder o medo. Então, qual é a missão primordial aí da gente nesse ano? É justamente lidar com os conflitos mentais que nós vamos ter nos próximos meses. Lidar com esses conflitos que envolvem derrota, vitória, né? Que é muito ligada ao ego. Essa carta é uma carta que fala muito do ego, do orgulho. Então, essas guerras conflituais, mentais, muito mesmo envolvendo os nossos pensamentos. Nós estamos falando aí de um naipe de espadas. Então, é onde a gente se sente, é aquela sensação que a gente tem sempre de, mesmo que a gente ganhe, né, que a gente tenha uma vitória aí, nós temos sempre uma sensação, no fim das contas, de que não foi o suficiente, que nós não conseguimos exatamente aquilo que nós queríamos, sabe aquela sensação um pouco de insatisfação, até uma certa ingratidão. Então, é um sentimento de perda, então é como se fosse uma vitória sem honra, né? Uma coisa assim desse tipo. Então, a gente vai ter um grande desafio de lidar com essas situações. Então, a missão da gente nesse ano é justamente colocar a nossa mente mais conectado com crenças positivas, eliminando essas crenças de derrota, muito ligada ao ego, o medo de perder o que conquistou, o medo de ser exposto, de ser exposta, de não ser reconhecida. Vocês vão encaixando aí, eu falo mais para o gênero feminino, porque a maioria das pessoas que veem os meus vídeos são mulheres, mas vocês vão aí encaixando. Então, é o momento da gente reconhecer o que é o ego, e eu falo isso porque tem ali, mais adiante eu vou falar, tem ali a carta da força, que fala sobre isso também. Então, é um momento da gente limpar alguns pensamentos negativos, de crenças que nos limitam e de emoções e sentimentos que a gente não é merecedor para receber certos reconhecimentos, ou que tudo que a gente faz não é suficientemente bom,
ou que a gente não é suficientemente bom para ter determinado sucesso e ter determinado reconhecimento. Então, é um momento de reconhecer essa fragilidade e de trabalhar justamente todo ano nela. Então, vamos trabalhar nesse sentimento de perda, esse sentimento de vitória sem honra, essa sensação de ser derrotado sempre, de insistir e persistir nas coisas, mas não te leva a lugar nenhum, ok? Ou então, quando você alcança alguma coisa e aí você tem medo de perder. Então, são essas energias que precisam ser trabalhadas. Agora, vocês estão tendo a consciência de que precisam ser trabalhadas. Então, essa é o primeiro passo para a mudança, quando a gente reconhece que a gente tem esse medo mesmo, sabe? Que olha no espelho e diz assim, cara, eu tenho medo mesmo. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de perder o que eu conquistei, eu tenho medo de estar me iludindo, eu tenho medo de não ser boa suficientemente para chegar onde eu quero chegar. Eu tenho medo dos outros, da opinião dos outros, eu tenho medo do meu poder. Eu sinto também aqui que tem muitas pessoas que têm medo do próprio poder pessoal, de expor esse poder, ok? Não se sente 100% segura de expor o que é realmente, né? Qual é a sua essência? E isso é que traz os conflitos internos. É isso que te faz se sentir inseguro diante das situações. É o não entender quem você é e não compreender e acolher exatamente você do jeito que você é. Seja com sombra, seja com defeitos, né? Com tudo que a gente é. A gente é sombra e luz. A gente está num mundo e num momento de dualidade. Essa 3D, a Terra, é um momento que a gente vive, a nossa alma vive, escolheu viver de dualidades. Então, é entender melhor internamente os teus próprios processos, inclusive entender melhor os teus próprios medos, não ter medo de encarar todos os medos que você tem, tá? E reconhecer tudo isso, porque no momento em que você coloca a luz na sombra, a escuridão acaba, né? Quando você coloca a luz na escuridão, é o contrário, a sombra acaba. Então, não tem mais sombra. Então, é sair desse ponto de sombra, não repudiando isso, mas acolhendo tudo isso, acolhendo o teu medo. O medo foi importante para você, foi um mecanismo do próprio ego seu, né, que surgiu, que ao longo dos anos você foi implantando na sua vida e nos seus comportamentos, porque foi um mecanismo que te defendia das situações, né? Te impedia, por exemplo, o medo te impedia de se expor demais e, consequentemente, de se iludir ou de sofrer, né? Você vê aqui que o personagem tá sofrendo, então até agora fez sentido na tua vida. Mas agora, esses medos que te impedem de avançar, que te impedem de ir conquistar o que você veio conquistar, já não te ajudam mais. Então, é o momento de largar isso, que fez parte do teu processo evolutivo e foi importante para que você se defendesse de algumas situações que não eram reais, ok? Mas agora, isso, se você continuar desse jeito, te limita muito e impede de você chegar onde você veio chegar e te impede de alcançar exatamente tudo aquilo que você veio alcançar, ok? E a confirmação dessa carta é justamente essa daqui, que essa daqui diz qual é o desafio do ano em relação a essa lição, né? A essa missão, a essa missão de vida. E aí, a gente vem com 4 de espadas, que é justamente a carta anterior ao 5, né? Você vê que são todas interligadas. E o que é que fala o 4 de espadas? Primeiro que fala dos pensamentos de novo. Então, são coisas mesmo arraizadas no modo de pensar e crenças altamente limitantes. É a primeira informação que eu recebo. A segunda é que é justamente, olha só, o personagem tá ali no mundo dela, né? Completamente sozinha, isolada, ok? Alheia às situações externas, dormindo, ok? Então, o que é que vem aqui como desafio? O desafio é despertar mesmo dessa zona de conforto
que foi o que eu falei aqui, o ego para nos defender, ele encontra mecanismos, né, para justamente que essa defesa seja eficaz, seja eficiente. E o medo, ela te deixou, né, esse medo te deixou, esse comportamento te deixou numa zona de conforto, entre aspas, que de conforto agora não tem nada, agora te impede de ser realmente a pessoa quem você veio ser e de se empoderar. Então, esse ego, esse mecanismo do ego, esses comportamentos que você teve até então, te deixou nessa zona de conforto, dormindo, repousando, mas muito sozinha, muito sozinho, né? Num percurso individual que até então foi necessário. Tudo bem, foi necessário, você aprendeu muito nisso. Isso daí você também curou algumas feridas, curou algumas coisas que foram necessárias e foi um percurso individual. Foi importante até então, mas são coisas que agora você precisa romper. Você precisa romper esse sono da Cinderela, não é isso? Não é da Cinderela não, né, gente? É da Bela Adormecida, desculpa aí. Então, tá na hora de acordar a Bela Adormecida do sonho, né? No sonho que, na verdade, não era sonho, eram medos e pesadelos que vocês estavam vivendo aí, porque aqui me remete à carta da Lua. A Lua fala de muito medo e muita insegurança. Então, você tinha medo de se expor, medo de se colocar à mostra. Vocês vão encaixando aí em que setor da vida de vocês. Pode ser no amor também, né? Medo de amar, porque tomou muita paulada lá atrás, sofreu bastante, se iludiu muito, ok? E as defesas que vocês criaram também impediram que vocês pudessem amar 100% e, consequentemente, a pessoa que vocês atraíam para a vida de vocês também não amavam vocês 100%, porque você não acreditava em você, você não amava você suficientemente para que a outra pessoa te amasse suficientemente, né? Porque nós somos espelhos aqui. Todas as experiências que nós temos são espelhadas naquilo que a gente realmente acredita, inclusive e sobretudo sobre nós mesmos. Então, é um momento, belo adormecido, de acordar desse pesadelo de inseguranças e medos, né? E contemplar o que a vida tem de melhor para nos oferecer e principalmente o que você tem de melhor para nos oferecer, para se oferecer, ok? Então, o desafio vai ser acordar disso, né? Ter a consciência das crenças que vem acompanhando vocês por anos e anos e anos e anos e muitas vezes vem acompanhando inclusive de outras vidas. Entender esses recados, esses sinais que a espiritualidade te mostra, né? Essas oportunidades que vão ser mostradas a vocês. Fazer essa conexão com a tua própria intuição. Tudo isso vai ser um desafio para que você entenda qual é o percurso, né? Qual é a estrada melhor e mais indicada para que você saia, que você se mostre ao mundo. Então, você precisa continuar curas, processos de cura, se vocês vêm se curando de algum modo, ou através de uma terapia, né? Você vê que ela tá aqui como se fosse numa sessão de psicóloga, sentada, digamos, né? Deitada. Às vezes tem psicólogo, hoje em dia a maioria é sentada, mas tinha algum período que era deitada. Então, fazer algumas terapias, psicologia, entender melhor esses processos de medo, da onde vem, por que você tem, como faz para justamente sair desses processos de medo em que você se encontra e ir muito além disso, ok? Por quê? Isso tudo aqui, esses processos aqui, onde vão levar vocês? O que é que vocês vão colher fazendo esse processo, né? Esse exercício, esse dever de casa. Nossa, saiu um as de paus. Então, a gente sai primeiro do campo da mente. Você vê que aqui a gente chega com 2 aspectos mentais. Então, são coisas muito ligadas a crenças e comportamentos ligados a essa crença. E aí, vocês saem, vocês fazendo esse dever de casa, né? Fazendo esse percurso, vocês vão para o as de paus, que é próprio início de coisas, né? Então, vocês vão iniciar. O que é que vocês vão colher através dessa lição, dessa missão que vocês vão incorporar esse ano? Vocês vão aprender, primeiro, a se empoderar.
né? A ter um poder espiritual não indiferente, a entender a própria espiritualidade e a tua própria espiritualidade, como ela fala, como ela se comunica. Então, vai chegar muita informação, e é interessante que agora eu tô ligando com a carta do oráculo, que eu vou falar ali no final, e realmente é isso. Então, vão chegar muitas informações no campo espiritual de vocês, que vai fazer todo o sentido do que vocês viveram até aqui, né? Por que vocês viveram determinadas situações até aqui? Porque o ego de vocês se comportava de um determinado modo, e aí vocês vão ter aquele insight, aquele momento aquela epifania, onde muita coisa vai fazer sentido, e vocês vão ter essa força mesmo, esse poder de criar algo novo para a tua vida, né? Então, a gente tá falando aqui de 360 graus de todas as áreas da tua vida. Então, você vai ter essa colheita, vai poder colher o poder espiritual, a criatividade, aquela faísca inicial de qualquer projeto. Então, vai levar e começar novos projetos na vida de vocês. Vão viver um novo amor, se é amor aqui, tá? Vão viver um novo amor, vão ter mais informações sobre... as coisas vão ser mais sincronizadas. É isso que eu vejo, né? Com a música aqui, a arte, vocês vão estar ligados mais com processos. Gente, inclusive, eu sinto aqui que quem quer escrever um livro, a colheita de sair dessa zona de conforto e de sair desse medo de se expor, né? É justamente um livro que vai te dar e vai te portar o sucesso, ok? E para outras pessoas vai ser realmente a sintonia de encontrar o par perfeito a partir do momento em que você se ama e se cura e se nutre de sentimentos positivos e se torna um bom ímpar. Você saudável, né? Uma pessoa saudável, sem mecanismos de defesa, sem codependência, sem carência, você vai lidar melhor com tudo isso, e aí a pessoa certa chega. Então, tudo sintoniza, inclusive pessoas que trabalham também com pintura, né? Com mandalas, com pintura, com cores, vão estar mais criativos, vão iniciar, inclusive, alguns dons que vocês nem sabiam que vocês tinham, vai vir à tona aí. Então, vocês vão colher muita inspiração, muita renovação. Isso aqui também fala de uma energia sexual não indiferente. A energia sexual é aquilo que dá entusiasmo, né? Que dá paixão à vida. Então, vocês vão colher muita criatividade, muitas ideias, muitos insights, e vão estar completamente no potencial do poder mesmo de vocês de criar, de realizar através do eu superior, que já está dentro de vocês, né? Então, vai vir essa chama criativa que vai dar oportunidade para vocês em qualquer área que vocês queiram, ok? Vão dar, inclusive, ideias para um novo setor, uma nova carreira, uma nova vida, um novo parceiro. Tem muita coisa envolvida. Mas se vocês percebem aqui, a gente vai precisar acessar muito a cor vermelha, que é a cor do primeiro chakra, que é essa segurança na vida, segurança que também completa com laranja, que é a segurança em si mesmo, é o confiar em si, nas próprias capacidades, que está ligado também justamente com a criatividade, com a originalidade. Então, é você sair desse medo e ser quem você é. Ser original, ser espontânea, não ter medo de dizer o que você pensa, porque você criou de repente aí, vou dar um exemplo, uma crença em que se você falar o que você realmente pensa, as pessoas não vão gostar de você, você vai ser rejeitada, você vai ser humilhada. Não, quanto mais na essência você tiver, quanto mais assim no fogo mesmo do que você é, tipo dizendo, obviamente, gente, com amorosidade, né? Não com agressividade, óbvio, sendo assertivas, que é muito diferente de serem agressivas ou agressivos, ok? É falando a sua verdade com muita espontaneidade, com muita naturalidade, com muita clareza. Isso tudo você vai colher a partir do momento em que você consegue entender esses mecanismos que vocês estavam
do ego que impedia vocês de continuar o percurso de vocês da melhor maneira possível, né? E o que é que vocês precisam ativar? Justamente aqui, ó, as cartas falam de uma maneira tremenda entre elas. Vocês precisam ativar o poder pessoal de vocês e dominar o próprio ego. Essa é a carta que representa o ego no arcano maior, e nos arcanos menores essa representa o ego. Então, aqui você vê que é completamente diferente a postura que essas pessoas têm, principalmente essa aqui que me chama mais atenção e essa aqui, né? Então, o que precisa ativar? O poder pessoal, né? Precisa ativar a força interior, a força vital, precisa ativar a força de ir conquistar a tua força interior potente. Você é um ser divino, um ser divina, né? Você ter o domínio do próprio ego, entender quando o ego fala, quando a essência fala. Então, é ter o domínio das próprias... dos próprios medos, das próprias imperfeições, do medo e das limitações. Então, você precisa ativar isso e ativar justamente aquilo que eu falei antes. É entender que você tem esse medo, não é fugir dele, né? Primeiro é trazer para a consciência que você tem medo de se expor, tem medo de se machucar, tem medo, olha para o espelho e diz assim, realmente eu tenho medo. A gente fica fugindo das coisas óbvias. A primeira coisa importante aqui nessa leitura é confessar, dizer em voz alta, sem medo, a você mesmo que você tem medo de alguma coisa, tá? Vocês vão encaixando aí, eu tô falando com várias pessoas. Você tem medo de quê, né? Do que você tem medo? Qual é o seu maior medo hoje, ok? E, por exemplo, fazer um exercício, que é um exercício que vocês precisam estar atentos, obviamente, mas é um exercício muito viável. Tipo assim, do que eu tenho medo? E analisar essa situação da pior maneira possível inicialmente. Eu sei que é um exercício um pouco estranho, mas ele funciona, é funcional. Olha só, digamos, você tem medo de falar em uma palestra, ou de se expor no trabalho, né? De expor uma ideia, vamos colocar assim, um exemplo. Você tem medo de expor as suas ideias, os seus pensamentos no trabalho, né? E aí você imagina, faz um exercício mental, e aí você imagina o pior cenário que pode acontecer. Qual é o pior cenário que pode acontecer? É você fazer, numa reunião, expor a tua opinião, e as pessoas simplesmente disserem que não tem nada a ver essa sua sugestão, ok? Digamos, você ser humilhada no sentido de dizer assim, não, essa sugestão, não, a gente não vai colocar em prática. Esse é o pior cenário. Porque o pior cenário ainda pode ser aquele de ser demitida. Ok, se você for demitida, o que é que você faz, né? É realmente ruim? Eu sei que falar de demissão é uma coisa muito delicada, mas assim, primeiro pensar no que pode ser pior que aconteça. No fim, quando a gente pensa no pior cenário, a gente percebe que, na verdade, ele não é tão drástico assim. Que não é que a vida acabou. Porque, na verdade, o pior cenário que a gente pode ter é a morte. E olhe lá, porque a morte pode ser até um repouso, né? Então, tá na hora de você encarar esse seu medo, fazer esse exercício de dizer o que é que pode acontecer, qual é o meu maior medo, o medo de acontecer isso, o que é que pode acontecer dentro dessa situação como o pior, né? Sentir aquela sensação e depois tentar, dentro dessa visualização, colocar uma saída. Qual seria a solução se aquele pior cenário acontecesse na sua vida? E aí você vai já trazendo a energia de alívio, de apoio, né? E aí você vai percebendo, já saindo do drama, da vitimização, do desespero, da angústia, e aí trazendo solução para aquela situação, e você vai percebendo mentalmente que aquilo não é tão absurdo assim, ok? Isso é só um exemplo. Se alguém sentir que ressoa, faz. Se não, abstrai e recebe aquilo que tem para receber da mensagem, ok? Então, o que é para ativar a sua força interior, o seu eu, o seu empoderamento, o lidar com as situações? Você vê que ela tá lidando com duas situações ao mesmo tempo. Ela tá acalmando o leão e ela tá lidando com como é? Tsunami? Não, como é? Um furacão, né? Ela não tá nem olhando pro furacão.
Ela não tá nem se abaixando aqui para falar direito com o leão. Ela tá lidando com todas as situações porque ela acredita nela mesma, né? Ela sabe do potencial, ela sabe do magnetismo que ela tem, ela sabe da magia e da alquimia que ela tem dentro dela, da força que ela tem, que ela sabe lidar com todas as situações. Então, isso é para ativar esse ano, ter o empoderamento pessoal, o domínio do eu sobre o ego, ok? E o que é para desativar? Achei interessante porque o que é para desativar é justamente um cavalheiro de paus, né? E a gente falou aqui que a gente saiu dessa energia de mente e aí foi para ação, porque paus ele fala da espiritualidade, mas fala também da ação, né? Um movimento que é inclusive o elemento de vocês, que é o elemento fogo, né? O paus é o elemento fogo. Então, o que que vem aqui? O cavaleiro, o que que mostra pra gente para desativar? O cavaleiro é aquela energia de pessoas corajosas, né? As pessoas que enfrentam, mas assim, tem muita aquele poder de, sabe aquele fogo de palha? Sabe, aquele negócio de dizer assim, eu faço, ouvi, digamos, exemplo, ouvi essa tiragem, agora eu tô cheia de gás, ok, eu vou fazer isso mesmo, aí passa uma semana, passa duas, faz alguma coisa e para. Aqui é uma mensagem anual, de todo o ano, ok? Então, não é para você ter esse comportamento de empoderamento e depois ter fogo de palha e depois não dar continuidade às coisas. O que a espiritualidade está dizendo é que o que você integrar aqui, como poder pessoal, não é para você utilizar uma vez e parar. É uma coisa para você integrar e fazer parte do seu eu para sempre. É você ter esse empoderamento, essa consciência da pessoa criativa e empoderada que você é, daqui por diante. Não é para você, por exemplo, ter uma postura... O próximo carinha, a próxima mulher que chegar na minha vida, eu vou me empoderar, vou ser seguro de mim, vou ser segura de mim. E aí depois passa um mês, passa 2 meses, aí a pessoa já começa a te tratar mal e você vai permitindo que a pessoa te trate mal e você vai deixando pra lá e não vai se empoderando. Entenderam o que eu quero dizer? É justamente desativar aquele fogo de palha. De simplesmente começar uma coisa e não concluir, de se empoderar pontualmente, se empodera uma vez e depois se esquece de se empoderar. Porque aí essa energia, ela flui naquele momento, mas depois se apaga, né? É para você não ter essa energia de instabilidade. Isso aqui é uma energia que fala de muita instabilidade, interna principalmente. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui com o vermelho, que fala de novo pra mim do chakra base, e tem um dragão aqui, que pra mim fala muito dos medos, né? Então fica lá, ó, fica lá de longe, com medo de enfrentar as coisas, e aqui a tiragem fala o tema muito é medo, né? Faltou só a lua, e na verdade eu senti a energia da carta da lua aqui. Então... tá dizendo que justamente não é para você agir porque você ouviu essa leitura e aí faz 1 ou 2 vezes, não. É para você seguir esse pensamento, esse empoderamento, essa certeza de que você é para todo ano e eu vou mais além. Isso é uma coisa que você vai ter que integrar para sempre. Enquanto você tiver nessa vida, é para você se empoderar disso aqui. É para você se empoderar, para você ter certeza do que você é, ok? E aí, vamos ver aqui o que é que nós temos como oráculo. Eu achei assim tão linda, gente. Eu vou aproximar aqui. Olha só que linda essa... Aqui já dá tantas mensagens, né? Eu vou ler exatamente o que significa e depois eu vou dizer para vocês. Essa carta diz o seguinte do raio do conhecimento intelectual, né? A gente está falando de um raio do conhecimento intelectual e a gente estava aqui no intelecto, a gente estava aqui na mente, né? A mente é o intelecto nosso. Então, esse raio, ele já vem para você, o 5º raio, ele vem para você dando para você um dom espiritual.
Vocês vão estar recebendo a capacidade de encontrar as informações que vocês precisam, tá? E entender o que é afeto, né? O que é desprezo, o que é energia baixa, o que é energia alta. Vocês vão entender o que é que afeta a vida de vocês, o que é que afeta essa insegurança de vocês. Vocês vão estar mais atentos. É um dom, a espiritualidade vai dar isso a vocês, e aqui a outra carta completa, porque vocês vão estar no centro, vocês vão estar presentes. Não percam a oportunidade que está sendo dada a vocês. É um presente da espiritualidade para vocês, que vocês vão entender o que afeta a sua vida. O que faz você se sentir medo, o que faz você se sentir inseguro, quais são as situações, quem são as pessoas que te fazem isso. Veja aqui que as carinhas que estão aqui ao redor, né? Quem faz isso, quem intimida vocês, quem é que boicota vocês, quem poda as asas de vocês, quem não deixa vocês brilharem, ok? Vocês vão estar encontrando uma clareza em qualquer questão da vida de vocês que apareça obscura, que não seja clara. A espiritualidade vai dar a vocês, vai separar. Vocês vão ter um entendimento do separar o joio do trigo, a verdade da mentira. E quem vai estar ajudando vocês aqui, essa carta fala do arcanjo Rafael. Então, vocês vão ter a ajuda do arcanjo Rafael para integrar. Olha que interessante que eu falei da integração dessa sombra, né? Desses medos. Primeiro, acolha esse medo, entenda qual é o medo que você tem, qual é o maior medo hoje que te impede de ser quem você é, de ir conquistar o que você quer conquistar, ok? Integre esse medo dentro de você, fale com esse medo, converse com esse medo, integre, aceite. Primeiro aceite, então fale com esse medo, é aquilo que eu falei, pode visualizar, entender melhor como é, e isso você vai poder ter um entendimento maior, inclusive, qual é a crença limitante que te bloqueia nesse momento. E o arcanjo, principalmente o arcanjo Rafael, vai ajudar vocês a limpar essa energia, né? Dando a vocês aqui, ó, passando do chakra, dos dois chakras, o base e o segundo, para o terceiro chakra, que é o chakra umbilical, é o chakra que fala mesmo do empoderamento pessoal, de entender quem você é, de assumir quem você é, de integrar quem você é. Então, assim, é um dom muito particular que vai ser dado a vocês nesse ano, que é essa capacidade de encontrar as informações que você precisa. Vocês vão conseguir identificar quais são os maiores medos de vocês, o que é que impede de vocês avançar, por que vocês iniciam uma coisa e não terminam, ok? Por que a colheita ainda não chegou? Bom, aqui já é uma resposta. A colheita não chegou porque você estava aí dormindo no ponto, né? Se teve atrasos na sua vida, aqui a previsão não tem atrasos. Já era para ter acontecido, inclusive, algumas coisas. Mas não acontece porque você fica aqui, ó, dormindo no ponto, com medo do que os outros vão... não se expondo, com medo do que os outros vão pensar de você, ok? E a outra carta, achei linda também, olha só que carta linda, não sei assim se dá pra ver direitinho, né? Essa carta me produz muita harmonia, muita proteção. Mas enfim, essa carta fala justamente de você manter o seu centro. Então, gente, é o que eu falo sempre aqui nos vídeos, né? A gente é responsável pelo que a gente tem na nossa vida e pelo que a gente vai ter na nossa vida. Então, você tem saído correndo muito atrás das necessidades dos outros, de suprir a necessidade dos outros, né? Os outros têm tido um peso importante. Eu tenho falado, gente, é uma confirmação engraçada, é lindo demais como as cartas falam entre si. Eu falei o que aqui? Eu falei justamente que você se preocupa muito com o que os outros pensam, né? Se vocês têm medo de se expor. E quando a gente tem medo de se expor, é porque a gente tem medo do que as outras pessoas vão falar, das críticas, né?
não é só uma questão de autocrítica, é uma questão muito do externo aqui. E aqui é justamente a carta que fala que vocês suprem a necessidade dos outros, sem suprir a de vocês. Está tendo um custo isso. Está tendo um custo muito alto. É você que está pagando esse pato. O teu bem-estar e a tua paz interior estão sendo consumidas pelo que você acredita que os outros pensam de você, né? Você não está se movendo para a vida e para a vida que você quer e que você merece porque você tem medo do que os outros pensam de você. O que é que vão pensar de você? O que é que vão pensar se você fizer uma grande mudança na tua vida, se você se expor, se você disser o que você pensa, né? Então, aquela carta, ela pede para vocês sentirem os pés de vocês ancorados, né, na natureza. Eu falei anteriormente aqui que estava muito forte o chakra base, que é o chakra próprio, que é ligado, aquele que é mais ligado com a terra. Então, gente, faça esses exercícios se vocês puderem, tiverem a oportunidade de pisar mesmo na terra, na grama, sabe? De colocar o pé mesmo enfincado próprio no solo. E tenha um compromisso com você. Essa carta pede que você tenha um compromisso maior com você. Porque você tem saído correndo para acomodar a necessidade dos outros sem suprir as suas próprias necessidades. E vocês têm suprido os outros a custo altíssimo de não suprir o teu bem-estar e a tua paz interior. Então, você tem dado ao outro aquilo que você deveria dar a você, que é mais crédito, é prioridade, é suprir as necessidades. Você tem deixado os outros seguros e tem se colocado nessa situação de insegurança. Você tem dito sim ao projeto, digamos, no trabalho dos outros. Sim, quando você tem o seu projeto. E aí você dá confiança ao outro, mas aí você perde a sua própria. A confiança em você, a confiança na espiritualidade, a confiança nas tuas capacidades e se deixa de nutrir as tuas próprias necessidades, porque o vermelho fala muito das próprias necessidades, necessidades primordiais, tá? Que é aquela de teto, de ter um teto, de ter uma casa, de ter o que comer, necessidades básicas. E isso tem atrasado as bênçãos que estão para chegar, os inícios que estão aqui, para entrar na vida de vocês. Então, se aponderem do que vocês são, se aponderem do que vocês são, saia desse sono de bela adormecida, se exponha mais, brilhe mais, entenda melhor você mesma, porque senão você não vai conseguir expor da melhor maneira possível. Se a gente não sabe o que é que a gente pensa, nem quais são os medos que a gente tem, fica difícil, né? Expor para o outro também, o outro entender o que a gente precisa. E faça as mudanças necessárias, um trabalho continuado, tá? Não uma vez só, eu fiz uma vez só e acabou. Não, isso aqui é uma coisa anual. Venha nesse vídeo mais de uma vez, salve ele numa playlist sua reservada, para ouvir de novo e se empoderar de novo da pessoa que você é, tá bom? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Um grande, grande beijo.